Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós teremos alguns exercícios resolvidos sobre o tema termometria. Termometria, exercício número 1. Em um centro de pesquisas de alimentos, um técnico efetuou a determinação do valor calórico de determinados alimentos da seguinte forma. Ele colocou uma massa conhecida de água em um recipiente termicamente isolado e, em seguida, dentro desse recipiente, ele queimou uma determinada massa deste alimento. Como o calor liberado por essa queima é fornecido para a água, o técnico calculou a quantidade de calor que cada grama de alimento libera quando ela é queimada. Para realizar este teste, qual aparelho de medida é essencial? Vamos lá. Eu preciso de um cronômetro, que mede tempo. Eu preciso de um dinamômetro, que mede força. Eu preciso de um termômetro, que mede temperatura. Eu preciso de um radiômetro, que mede ângulos. Ou eu preciso de um potenciômetro, que mede resistência. Então aqui é o nosso estudo do nosso técnico. Ele botou dentro de uma caixa isolada termicamente. Colocou uma quantidade de água aqui que ele conhecia. E colocou aqui a comidinha que ele ia queimar. Quando ele queimou essa comida, esta água aumentou de temperatura. E o que ele precisa aqui, o que é fundamental para esse experimento? Não interessa o tempo, eu não estou medindo força nenhuma, eu não estou medindo nenhum ângulo e não estou medindo resistência elétrica. Eu estou medindo o quê? Eu estou medindo temperatura. E o instrumento que mede temperatura é o termômetro. Então, resposta correta, letra C. Muito tranquilo. Este aqui foi só para aquecimento. Exercício número 2. Em um experimento foram usados duas garrafas PET. Uma foi pintada de branco e outra foi pintada de preto. E elas foram acopladas, cada uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre essas garrafas, ou seja, no meio da distância entre elas, foi colocada uma lâmpada que foi mantida acesa durante alguns minutos. Uma lâmpada incandescente, e ficou lá, lâmpada incandescente porque ela gera bastante calor. E em seguida a lâmpada foi desligada. Durante esse experimento foram monitoradas as temperaturas das garrafas, enquanto a lâmpada permaneceu acesa e após a lâmpada ser desligada e as garrafas voltarem a atingir o equilíbrio térmico com o ambiente. Então primeiro eu esquentei as garrafas, depois eu esfriei as garrafas. O esquema que representa as duas garrafas aquecidas por uma lâmpada incandescente está aqui ao lado. Daqui a pouco vai aparecer a imagem aqui. E ele pergunta aqui, a taxa de variação da temperatura na garrafa preta em relação à taxa de variação da temperatura na garrafa branca durante o experimento foi igual no aquecimento e no resfriamento, ou seja, as duas aqueceram igualmente e as duas resfriaram igualmente, ou a garrafa preta aqueceu mais rapidamente e esfriou igualmente, ela aqueceu mais devagar e resfriou igual, ela aqueceu mais rapidamente e esfriou mais devagar, ou ela aqueceu mais rapidamente e resfriou mais rapidamente. Então aqui, é muito importante, eu gosto muito de fazer desenhinhos porque me ajuda a entender. Então eu tenho aqui a minha lâmpada, ela é uma lâmpada incandescente. Quando a lâmpada incandescente ela esquenta, ela gera calor. E aqui eu tenho as minhas duas garrafas, onde eu tenho um termômetro. Esta daqui eu pintei de branco, esta daqui foi pintada de preto. E na hora que eu acendo essa lâmpada, o que acontece com a temperatura aqui? E o que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar que os corpos pintados de branco, eles absorvem calor mais lentamente. Se eles absorvem calor mais lentamente, a temperatura desta garrafa sobe mais devagar. Então a temperatura da garrafa preta sobe mais rápido. Então a variação da temperatura é maior na garrafa preta do que na garrafa branca. Essa aqui vai bem rápido e essa aqui vai devagarzinho. A mesma coisa acontece durante o resfriamento. Os corpos brancos eles tendem a perder calor para o meio ambiente de forma mais lenta,
Os corpos negros tendem a perder calor para o meio ambiente de forma mais rápida. Então esse aqui vai esfriar mais rapidamente e este aqui vai esfriar mais lentamente. Assim sendo, a resposta correta é a letra E, que é a variação da temperatura na garrafa preta é maior no aquecimento e maior no resfriamento. A garrafa preta tanto esquenta quanto esfria mais rapidamente. É por isso que quando você sai, se o dia está quente, você deve escolher uma roupa branca. Se o dia está frio, você deve escolher uma roupa preta, visando o seu conforto térmico. Então, resposta correta, letra E. Exercício número 3. Um turista brasileiro sente-se mal durante uma viagem a Nova York e, ao ser examinado em um hospital local, a enfermeira lhe diz que a temperatura no momento era de 105 graus, mas que ele deveria ficar tranquilo, pois já havia baixado 4 graus. Bom, o cara toma um susto, porque a temperatura de 100 graus o cara já está morto, já morreu, já teve um ataque, porque isso é uma temperatura absurda. Ele toma um susto, mas depois ele percebe que como ele estava nos Estados Unidos, a temperatura que havia sido medido estava na escala Fahrenheit. Então a pergunta que ele faz assim, puxa, mas qual que era a minha temperatura quando eu cheguei, quando eu estava com 105, e qual a minha temperatura agora que ela já baixou 4 graus? O que a gente precisa lembrar? Aqui 2 escalas, 2 termômetros. A gente precisa lembrar da escala Celsius, ela vai de 0 a 100. E a correspondência de 0 e 100 na escala Fahrenheit, qual é? É 32 e 212. Agora está mais fácil de eu determinar qual era a minha temperatura aqui, sabendo qual era a temperatura em Fahrenheit. O que nós sabemos? A gente sabe que este tamanhozinho dividido por este tamanhozão, então TC menos 0 dividido por 100 menos 0, é igual a este tamanho, TF menos 32, dividido por este outro tamanho aqui, 212 por 32. Então, agora é só sair substituindo, fazendo as continhas. Eu tenho aqui que temperatura em Celsius é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 vezes 5 nonos. E agora eu tenho aqui que a temperatura em Fahrenheit, quando eu cheguei no hospital, era 105. 105 menos 32 vezes 5 nonos, dá 73 vezes 5 nonos, e isso aqui é igual a 40,56. Ou seja, a minha temperatura, a temperatura do nosso amigo lá, na verdade, que chegou no hospital, era de 40,6 graus Celsius. Quando a temperatura já baixou 4 graus, aí é só substituir de novo. 105 menos 4 vai dar 101. Temperatura em Celsius é 101 menos 32 vezes 5 nonos. 101 menos 32 dá 69 vezes 5 nonos. E isso dá 38,3. 38,3 o quê? 38,3 graus Celsius. Não é uma temperatura para ele ficar tranquilo, mas ele já melhorou bastante em relação aos 40,6 graus, que era quando ele chegou, a temperatura dele quando ele chegou ao hospital. Exercício número 4. Um astrônomo analisa um buraco negro no espaço, lá com o telescópio superpotente dele, e após muitos estudos ele chega à conclusão que este corpo celeste, que esse buraco negro, tinha temperatura de 10 Kelvin. E a pergunta que a gente tem aqui, qual é a temperatura do buraco negro na escala Celsius? Vamos lá. A gente já sabe, escala Celsius, pontos de referência 0 e 100. Escala Kelvin, pontos de referência 273, 373. E agora é só fazer a regrinha de 3. Como que é a regrinha de 3? Este tamanho aqui, TC menos 0, dividido por esse tamanho aqui, 100 menos 0, é igual a este tamanho aqui, TK menos 273, dividido por este tamanho maior aqui, 373 menos 273. A continha fica fácil. E eu sei que temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. E agora é só substituir. 10 menos 273, temperatura em Celsius igual a menos 263. Exercício número 5. Um estudante de física criou uma escala
do mesmo jeito que o Celsius criou a dele, do mesmo jeito que o Fahrenheit criou a dele, do mesmo jeito que o Kelvin criou a dele. Esse estudante de física resolveu criar. Não gosto de nenhum dos três caras, eu quero criar a minha escala aqui. Quando você cria uma escala, quando você cria uma língua nova, você precisa, ter uma forma de conversar com os outros. Então a pergunta aqui é: qual é a equação de conversão entre as duas escalas? Entre a escala Celsius e a escala X, que o nosso estudante de física aqui resolveu criar. E a outra pergunta é: qual a temperatura do corpo humano, 37 graus Celsius, nesta escala? Então vamos lá. Eu sei o quê? Que os meus pontos de referência na escala Celsius são 0 e 100. E quais são os pontos de referência agora na escala X? Então vamos aqui no nosso gráfico. Onde está o ponto 0 aqui em Celsius? Ele está aqui. Na hora que eu leio 0 aqui, qual que é a informação que eu leio na escala do nosso amigo aqui? Menos 40. Na hora que eu tenho aqui o ponto 100, qual é o ponto que eu leio na escala do nosso amigo aqui, na escala X? 120. Então 100 corresponde a 120 e 0 corresponde a menos 40. Então agora eu já tenho todas as informações para fazer a minha regrinha de 3. TC menos 0 dividido por 100 menos 0 é igual a TX menos 40 dividido por 120 menos 40. Então agora TC sobre 100 é igual a TX mais 40 dividido por 160. TC, que é a temperatura em Celsius, é igual a temperatura X mais 40 vezes 5/8. Então agora a gente já tem aqui uma fórmula para converter uma escala na outra. Já temos o nosso tradutor. Agora é só substituir nesta equação o valor de 37. 37, que é a temperatura em Celsius, é igual a Tx mais 40 vezes 5/8. Fazendo essa continha aqui, a gente chega à conclusão que Tx igual a 19,2. 19,2 o quê? 19,2 graus X. Para eu verificar aqui se isso aqui está correto, eu posso vir aqui nessa nossa escala, procurar o número 37 graus Celsius. Eu não sei exatamente onde ele está, mas ele está em algum lugar aqui. Se aqui é 20, aqui é 40, no meio é 30, então o 37 está aqui em algum lugar. Eu puxo uma perpendicular aqui e vejo que nesta linha verde, basicamente eu estou aqui próximo da temperatura 20 em graus X. 19,2 é bem próximo do 20, então provavelmente eu fiz as minhas contas corretamente e cheguei à conclusão correta. Muito obrigado por assistir essa videoaula. Se você ficou com alguma dúvida, reveja a teoria ou envie-nos uma mensagem. Bons estudos e até a próxima videoaula.